e sabemos que existiu um, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu esta terra pecaminosa, onde que o inimigo usa todos os meios para destruir o ser humano, para trazer o resgate, a salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E nesta manhã, o Senhor já tem falado com a sua igreja, com você que está na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, na sua empresa, enfim, às vezes em um momento de reclusão, por algum ato que você cometeu, mas ainda há tempo de perdão, porque o Senhor Jesus, Ele ainda está pronto para te salvar, para te transformar a sua vida. A atitude que nós tomamos em alguns momentos da nossa vida é atitudes momentâneas, né? Mas isso gera um caos, gera uma dificuldade muito tremenda e às vezes nos leva até para o inferno. Mas também uma só atitude, uma só ação, em um momento só, pode mudar qualquer situação e nos levar para o céu, que é a atitude de reconhecer que Jesus é Salvador, de entregar a sua vida a Jesus. Vai te fazer com que você mude a história da sua vida, o quadro da sua família, e ainda tenha a convicção, a certeza, que a palavra de Deus nos garante, que você terá a salvação. Então, esta oportunidade, ela vem dia após dia, neste programa, Louvor e Palavra, para, diante de ti, mostrar que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, que é a vida eterna. Tem duas vidas, a morte eterna e a vida eterna, mas Jesus está para te oferecer a única vida, uma vida de paz e tranquilidade, a vida eterna, de salvação com Cristo. E é isto que nós estamos aqui para trazermos todos os dias, esta palavra de conforto para a minha e para a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, o que eu sei é que Jesus conhece a sua vida, que Jesus sabe a sua história, Jesus conhece os seus e o seu andar, assim como o deitar e o levantar, Deus sabe a sua história. Eu quero ler aqui, compartilharmos aqui nesta manhã, um texto que eu sempre falo, que é conhecido daqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que nesta manhã possa ser conhecido de ti também. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Eu quero fazer essa leitura para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Graças a Deus. Jesus disse, olha, no versículo 13, que qualquer que bebesse daquela água, ou desta água, voltaria a ter sede. E eu fico pensando, e eu quero trazer aqui um contexto em que muitas vezes as pessoas, o ser humano, no dia a dia, que está sem Deus, está se afastado de Deus, e até mesmo aqueles que um dia já tiveram um relacionamento mais íntimo, mais próximo com o próprio Cristo, eles andam no meio desta vida, na chuva, mas com sede. Anda neste mundo e às vezes em meio à chuva, muita chuva, mas está morrendo de sede. Não consegue saciar a sua sede, porque
meio à chuva, porque a chuva que eu estou falando é a chuva que o mundo oferece. Essa chuva, e até mesmo a chuva que desce desta terra, que toca o corpo, o ser humano, é uma água. A água, quando ela vem cheia de toxinas, cheia de impurezas, de bactérias, e até mesmo se você tomar essa água, você pode até pegar uma doença, ficar infeccionado, mas é justamente isso. O mundo está banhado, está molhado, está úmido pela chuva do pecado. O pecado tomou a sociedade de tal maneira, como o próprio Jesus falou, o mundo jaz no maligno, é como se o mundo estivesse morto no pecado, apodrecido, e o ser humano ele anda dia após dia. Você que está afastado de Jesus nesta manhã, eu quero dizer para você, você está andando em ruas, em caminhos, e está se molhando, está tomando chuva, mas não está se saciando, porque essa água que cai sobre você, ela não te alimenta, não traz saúde, não traz vida. É uma água poluída, é uma água que traz doença, é a água do pecado, onde tem adultério, onde tem prostituição, onde tem roubo, onde tem destruição e morte. Esta água, o ser humano anda no meio da chuva, mas com a sua alma vazia, porque ele está embebedado ali, está bêbado com essa água, a roupa está suja. Isso está trazendo doença para você. Mas Jesus disse, olha, ele estava nesse contexto, é o contexto em que Jesus um dia, ele colocou no seu coração, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma viagem. E essa viagem, esse caminho, teria que passar por Samaria. E nesta viagem, que ele estava com seus discípulos, ele passava por Samaria e chegava a uma cidade, que a Bíblia nos diz que é a cidade chamada Sicá, em Samaria. E nesta região, era a região em que Jacó, em que a família, os pais, Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham peregrinado nessa região. E a Bíblia diz que havia um poço construído por Jacó, feito por Jacó. E esse poço havia águas. E foi passando de gerações e gerações, e chegou o tempo em que Jesus estava vivendo aqui na terra, e aquele poço estava ali. E aquele poço já estava na região que era, naquele período, denominado Samaria. Um povo ali que era meio intrigado com os judeus. Mas Jesus, ele não veio fazer separação, Jesus não veio fazer divisão, Jesus não veio trazer destruição e morte, porque essa chuva que cai sobre o ser humano é a chuva do pecado, em que o diabo traz a destruição, a morte, o adultério, a prostituição, o roubo, todo aquilo que não presta, o inimigo lança sobre a sociedade. Mas Jesus veio trazer a união, a paz, o gozo, a alegria. E diante disso, ele colocou no seu coração que ele precisava ir para Samaria, porque lá tinha uma grande missão. Alguém precisava ser salvo, alguém precisava ser liberto, alguém precisava ser transformado. É assim como acontece hoje. Hoje, nesta manhã, alguém precisa ser transformado, alguém precisa ser liberto, e talvez seja você, mas precisa reconhecer que Jesus é quem faz isso. É Jesus que pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso na sua vida. Então fique atento, ouça o que o Espírito Santo diz a você. Você está querendo pegar água dessa chuva poluída, mas Jesus diz, olha, se tomar dessa água vai voltar a ter sede. E não vai se saciar. E vai continuar no pecado. Mas eu tenho uma água viva. A água que ela vai jorrar para a vida eterna. Uma água que vai transformar a sua vida. Uma água que vai te trazer salvação. Jesus, eu tenho esta água para te dar. Eu tenho esta água para te dar. E diz a palavra do Senhor que muitas vezes nós ficamos buscando, mas Jesus, no capítulo 7 deste mesmo evangelho, versículo 37, havia uma festa, e Jesus estava naquela festa, no templo, e no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse, olha, eu vou te falar uma coisa, se alguém tem sede,
para ficar bem claro: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu tenho água viva. Eu tenho água que vai saltar para a vida eterna. A minha água que eu dou, ela mata a sede da alma. A minha água que eu dou, ela tira o pecado. A água que Jesus dá é uma água transformadora. É uma água que faz com que a sua alma não fique buscando mais a chuva que cai sobre esta terra, a chuva do pecado, onde que há prostituição. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, que esta água começa a fluir, que é o Espírito Santo entrar na sua vida, você vai deixar, não vai lembrar, não vai passar mais no seu coração, na sua mente, da prostituição, do adultério, do roubo, da criminalidade. Não, você vai buscar os céus. Você vai olhar somente para os céus e dizer: o meu alvo é Jesus. O meu alvo é os céus. O meu alvo é para cima. Por quê? Porque agora você tem um encontro com Jesus. E é Jesus nesta manhã está falando: olha, eu sou a água viva que você precisa para saciar a sua sede. Porque se você tem sede, precisa buscar em Cristo. Porque Jesus falou assim: olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, que nesta vida tem lutado, pelejado, mas está cercado, está amarrado, está sem forças para sair. Por quê? Porque está submerso no pecado. A chuva do pecado tem vindo sobre a sua vida. Mas Jesus, nesta manhã, está trazendo uma saída, uma solução, para que você busque água nele, que é a fonte de água viva, onde a água transborda e é cristalina, e onde há paz, gozo e alegria. Não beba água onde há chuva, porque só parece fácil. As coisas dessa vida parecem fácil para você, né? Está parecendo muito fácil. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo traz para você aquilo que parece que você vai conseguir. Mas você vai conseguir se enrolar. Você vai se conseguir se embaraçar. Você vai se conseguir cair no laço. É isso que ele está preparando para você. A água do poço, que a água é tão forte, essa chuva de pecado, que faz com que transforme em poças d'água, de água, de coisa suja, que você cai nela e não consegue abrir, não consegue sair. E Jesus falou assim: olha, eu estou pronto para te socorrer. Eu estou pronto para oferecer uma água nova, algo que você possa entender que sem esta água, você vai ficar doente. Você está doente e não consegue sair disso. Aquele que beber desta água nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Sabe? Deus, a água que você tomar, que Cristo, o Espírito Santo, quando entrar na sua vida, vai formar uma fonte, e essa fonte vai jorrar, para quê? De transformação no seu lar, onde há destruição e pecado. Através da sua vida, o Espírito Santo vai moldando, e vai libertando, transformando, e você vai ver com que esta água jorrando no seu lar, na sua família, vai levar todos que estão à sua volta à vida eterna. Por quê? Porque o pecado não vai permanecer, a destruição não vai permanecer, mas sim a vida. Sim, a vida. Porque muitas vezes nós, diante do pecado, você não consegue enxergar aquilo que está vindo sobre você. Você está oprimido, oprimida, mas não consegue se libertar. Por quê? Porque às vezes tem aplausos, às vezes tem elogios para você, para te amarrar. Você está como a Bíblia cita, um grande homem do exército dos sírios, leproso. Era homem
valoroso. A Bíblia diz que Naamã, ele era valoroso, ele era homem, chefe do exército, e tinha aplausos e privilégios diante da sociedade e até diante do seu rei, do seu senhor. Mas o que o povo não sabia, que as pessoas olhavam e viam só a sua aparência, assim como você está todo dia. Às vezes você dá risada, fica alegre para o mundo, mas a sua alma está chorando, a sua alma está triste, porque você não sabe onde que encontrar a solução. Você não consegue sair do laço do inimigo, e você mantém as aparências. E assim era Naamã, diante do seu exército, diante da sua nação, diante do seu povo, ele mantinha as aparências, colocava as suas vestes de general, de guerra, daquele que era o chefe do exército, e ninguém conseguia ver o que estava dentro dele, o que estava sobre o seu corpo, que era a lepra. E a lepra hoje é o pecado, é justamente isso. As pessoas olham para você até dá risada, diante dos aplausos, dos elogios. Fulano fez isso, fulano faz aquilo, mas a sua alma está ferida, está batida, e você sabe que está sendo guiado, dominado pelo inimigo e não consegue sair. Mas nesta manhã Jesus é a solução. Jesus é aquele que quer mudar a sua história. E assim como Naamã, que era um homem poderoso diante da sua sociedade, um dia, para se libertar da lepra, ele precisou buscar ajuda, ele precisou de socorro, e Deus usou alguém para o ajudar. Uma criança que estava como escrava, como serva na sua casa, foi canal de bênção. Hoje, nesta manhã, Deus tem usado a sua palavra, através das nossas vidas, para trazer para você a libertação, para dizer para você que a lepra, o pecado que você está, esta roupa molhada, umedecida, sua vida encharcada de pecado, Jesus traz água limpa. Jesus quer limpar, quer transformar, quer mudar, através da sua palavra. E você tem que buscar Jesus. Naamã foi necessário voltar para buscar um profeta, e lá o profeta mandou ele mergulhar para se limpar. E nesta manhã você precisa mergulhar sim, mergulhar em Deus, mergulhar em Cristo, entregar a sua vida para Ele e reconhecer que sem Ele você vai continuar neste pecado, esta lepra. O seu lar está destruindo, seus filhos estão nas drogas, prostituição, sua família está de mal a pior, mas você ouve a palavra de Deus, você até dá crédito momentaneamente, mas não reconhece que você precisa mudar. Você precisa reconhecer e tomar uma atitude, mudar de vida, tomar a água que é de Cristo. Jesus é a água viva que pode mudar a sua história. Não vá mais buscar no poço em que a chuva desceu e a água foi tão forte que criou um lamaçal, e você está lá bebendo água de poço, que a água é o pecado, e você vai ficar cheio de bactérias, cheio de sujeira, e não consegue sair disso. Mas Naamã estava desse jeito, aparente, todo mundo elogiava, achava bonito, mas a sua alma, ele sabia que o fim chegaria bem próximo. Ele era leproso, e o seu fim, sem Deus, é a lepra, é o pecado e é a destruição. E no final vem a morte, porque sem Deus não é vida. Com Jesus, a vida. Sem Jesus, a morte. E morte espiritual. E para muitos, o inimigo já tomou de tal maneira que chega até a morte física. Mas que nesta manhã, o Espírito Santo possa tocar no coração e você retornar para Jesus. Você que se afastou da presença do Senhor e deixou de beber nesta fonte que é Cristo, volte para Jesus nesta manhã. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixe que as demais coisas Ele vai fazer. As suas necessidades
as suas causas, aquilo que você precisa, a palavra garante, Jesus garante, que se você buscar primeiro a Ele, colocar-lhe em primeiro lugar, em primeiro ponto, diante de todas as situações, você começar a viver em Cristo, e não andar no meio da chuva, morrendo de sede, mas andar com Jesus, que sacia a sua sede. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso que você precisa, o que você necessita, Ele sabe, e vai te conceder. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que você precisa, essas demais coisas, que você está necessitando, que às vezes o homem não pode dar, que o seu amigo, que aquele que diz que pode para te ajudar, mas não pode, porque ele também é um pobre miserável e precisa de Jesus, não vai te dar. E se der, ele vai te cobrar. Jesus dá e não te cobra. Jesus é aquele que não vai cobrar aquilo que dá, porque Ele dá livremente, Ele dá a vida eterna para você. Nesta manhã, Jesus quer te dar a vida eterna. Então saia desse deserto, mesmo você molhado. É um deserto onde a chuva molha, mas você não sente o prazer de estar molhado, porque a sua alma está vazia, está angustiada. Esta mulher, todos os dias, ela ia, era o rito normal, buscar água para os seus afazeres, mas Jesus ofereceu para ela uma água que não era só água para matar a sede do dia a dia, dos afazeres, fazer os afazeres, mas era uma água para saciar a sua alma, era aquilo que ela precisava. E desta manhã, não é só a água que você precisa do dia a dia, porque Deus abre porta. A porta está fechada, Jesus também abre. Está precisando de cura, Jesus cura. Está precisando de libertação, Jesus liberta. Mas o que Ele quer te dar nesta manhã é a água que salva, é a salvação. É a salvação da sua vida, a salvação da sua família. É a libertação transformadora que vai fazer com que você saia desse caos do pecado para uma vida de abundância com Deus. É esta água que Ele quer te oferecer nesta manhã. Se nós formos olhar como Deus pode fazer muitas coisas nessa vida, nós olhamos, mas não conseguimos ver a solução. Não conseguimos ver aonde que nós podemos chegar. Mas Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que trilhar, que vier por mim, que entrar neste caminho, que andar neste caminho, ele vai encontrar, vai chegar de encontro à vida eterna, vai adquirir a vida eterna. Porque o caminho que você anda, em meio a chuvas de pecado, de miséria, de destruição, não vai te levar à vida. Porque tem caminhos que ao homem parece direito. Tem muitos caminhos que ao homem parece direito. Mas o seu final é a morte, é a destruição. E nesta manhã, no programa Louvor e Palavra, um programa aqui da Assembleia de Deus, aqui em Rio Lago, com a coordenação e direção do nosso pastor Arnóbio Tavares Lima, e a sua esposa, irmã Antônia, e toda a direção da igreja, tem colocado para que você possa ouvir e entender que Jesus está querendo, Ele precisa entrar na sua vida para mudar a sua história, assim como Ele mudou a história desta mulher. Ele foi necessário, Ele achou necessário ir para outra cidade, enfrentar desafios da sociedade, que às vezes você está tão cômodo no pecado e não quer mudar porque os seus amigos, aqueles que do meio da sua roda, onde que você frequenta, pode te dizer, pode te apontar, pode falar algo de você, e você não quer que ninguém fique falando mal de você, né? Você não quer que ninguém aponte, porque as pessoas te elogiam, as pessoas mostram, falam algo de você que você não é. Você é apenas aparência. E você não quer sair desse pedestal.
Mas Jesus, quando ele decidiu ir para Samaria, passar em Samaria, ele decidiu ir lá porque ele tinha no seu coração que lá alguém precisava de mudança, precisava sair do pedestal daquela vida de pecado. A mulher ia todos os dias buscar água na fonte, no poço, era simplesmente para se manter, mas a sua alma precisava ser mudada, e você também, onde quer que você esteja, talvez você está tão acomodado, mas a sua vida de pecado, a sua vida de tristeza, de destruição, precisa mudar. E só tem um que pode fazer isso, Jesus. Só tem um que pode mudar a minha e a sua história. Eu sei porque Jesus muda, porque Ele mudou a minha história. Hoje eu tenho convicção, tenho certeza da salvação em Cristo Jesus. O mundo em que oferecia e batia palmas, hoje eles continuam batendo palmas e oferecendo, mas não para mim, mas para outros, para você também. Mas para Jesus está aqui nesta manhã, entrando na cidade de Sicar, na sua cidade, na sua casa, no seu lar, no seu carro, na sua empresa, nesta cidade onde você está. Se é aqui, Rio Largo, em qualquer cidade de Alagoas, deste país, deste mundo, onde quer que essa mensagem chegue, Jesus chega também, estendendo a sua mão. Você está quase se afogando, está quase morrendo, mas o Senhor é aquele que estende a sua mão para salvar. E nesta noite, Ele está na beira deste poço que você está aí. Ele não vai entrar, porque Jesus não entra na lama, não entra no meio do pecado, não, mas Ele está do seu lado aí, pronto para te tirar desse lamaçal de pecado que você está, para te dar uma nova água para você, porque Jesus é aquele que dá vida. Ele diz, olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele lhe daria água viva. Nesta manhã, o Senhor Jesus se faz conhecer para você, que Ele pode te dar esta água, água viva, que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, porque somente Jesus pode fazer isso, somente Jesus pode mudar a nossa vida. É através da presença de Deus em nossas vidas que podemos mudar. Porque eu vou te falar para você, eu não sei onde que você está, ou qual que é o local que você está neste momento. Você fala assim, mas ninguém está me vendo, ninguém está me olhando e contemplando, mas através deste canal, Deus está te vendo, e não só através desse canal, a tua palavra está chegando através desse canal, e Deus te contempla onde quer que você esteja. Não precisa deste canal, me corrigindo aqui, para Deus te ver, não, Deus te vê em qualquer lugar, mas a mensagem está chegando a você através desse canal da palavra de Deus, para te dizer, os olhos do Senhor, Ele contempla você também. E você pode dizer, mas quem é Deus? Deus é o Senhor que habita nos céus, nas alturas dos céus. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão grandioso, que o Salmo 103 diz que Ele se curva, Ele se inclina para te ver. Ele se inclina para ver os que estão nos céus, porque Ele está acima dos céus, e que você pode ver. E se inclina para ver aqueles que estão na terra. E quando Ele se inclina, nesta manhã Ele está se inclinando, Ele está olhando para você, e contemplando você, com essa depressão, com essa vida oprimida, que acha que não tem solução. O Senhor está falando, eu estou te contemplando, e quero te oferecer água da vida, água viva, para você sair desta vida de destruição. Você está molhado, está úmido no pecado, andando na chuva, mas com sede. Porque quando você toma desta água, que é a chuva do pecado, a chuva te oferece, que este mundo te oferece, não te sacia. É momentâneo, você passa um momento, sente prazer, sente alegria, as pessoas te aplaudem, as pessoas batem palmas para você, mas quando você
fica sozinho, quando você está olhando para você mesmo, você percebe que nada disso mudou a sua vida. Nada disso te satisfez. É necessário você buscar mais. Aí você vai entrar nas drogas, você entra na prostituição, você busca água suja, água de poço. Mas Jesus diz assim: eu sou a água que transforma a vida e faz jorrar para a vida eterna. E nesta manhã, o Senhor Jesus, Ele que está nas alturas, que é Senhor dos céus e da terra, mas Ele se inclina para ver você, que está na terra, para te socorrer, para fazer com que você saiba que Ele pode mudar a sua história. No caso de Naamã, ele precisou, aquele homem precisou procurar um profeta, procurar alguém para que Deus usasse para ele. E a solução foi que ele mergulhasse 7 vezes no rio. E aquele rio é um rio sujo, que ele até rejeitou, o Rio Jordão. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus manda, você pode até não ver nada, você pode até não contemplar, mas Deus faz. Ele transforma qualquer situação. A vida que você está vivendo, você pode até não ver solução. Até a água suja, Deus muda. Deus faz com que a água seja limpa. Por quê? Porque quando Deus falou, ordenando através para aquele homem, para que ele fosse mergulhar naquele rio. E ele disse: olha, esse rio é muito sujo. Lá na minha terra tem rio mais limpo. Alguém disse para ele: mas se fosse pedir alguma coisa mais difícil, você não faria? Por que não mergulha aí? E quando ele mergulhou, o resultado foi que Deus operou. O resultado foi que Deus usou o profeta para mostrar que primeiro precisa descer. Primeiro precisa se humilhar. Primeiro precisa reconhecer. Primeiro precisa nascer de novo para ter uma vida nova com Cristo. E aquele homem, depois ele viu o resultado. E ele reconheceu que só Deus é o Senhor. Pois a alma sedenta, Deus pode fartar. Aquele que está com a alma faminta, Deus pode fartar. Porque o salmista diz assim: olha, assim como o cervo, como o animal do deserto, blama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele sabia que a sua alma só era saciada somente através de Deus. E nesta manhã, somente através de Deus, a sua alma pode ser saciada. As suas coisas da vida, você pode até conquistar. Mas a salvação, você só conquista em Jesus. A sua salvação, você só conquista em Jesus. Talvez você esteja se afogando, assim como diz a palavra do Senhor, lá que um dia Pedro, quando estava atravessando, junto com seus discípulos, seus colegas, discípulos, a tempestade veio, a chuva foi tão grande, o vento foi tão alto, tão forte, e o barco começou a tempestade, e de noite Jesus apareceu, e ele começou a andar, ele até creu. Você até já aceitou Jesus, e algumas vezes, mas vive um pé dentro e um pé fora da igreja. Tem esse crente. Não sei se é você. Se for você hoje, Jesus está pedindo: olha, se conserte. Você está quase se afogando, mas Ele está dizendo: eu sou aquele que meus ouvidos não estão agravados. E se você clamar, a minha mão não está encolhida. E quando Pedro clamou, começou a andar, e começou a olhar para o vento, e começou a afundar, ele clamou, Jesus de imediato estendeu a sua mão, e tirou, e Pedro não se afogou. Assim Jesus quer fazer nesta manhã, está fazendo nesta manhã. Ele está estendendo a sua mão para a sua vida, para tirar você, que está quase se afogando, mas precisa clamar, porque Jesus disse: clame a mim, eu vou te responder,
eu vou te responder. Clame a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus pode fazer coisas grandes e firmes. As coisas que você jamais imaginou, o Senhor fará na sua vida. Porque quando Ele entra, Ele transforma a água suja, a água de poço, numa água cristalina, numa água que tem vida, numa água que transforma e que muda, e que faz com que vire uma fonte na sua vida e no seu lar. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa que eu posso dizer, nós vamos ainda orar nesta manhã, fazer mais um clamor pela sua vida, para que Deus possa ter misericórdia. Mas eu quero pedir para que você aceite Jesus. Reconheça Jesus como Salvador. Esta mulher de Sicar, em Samaria, ela questionou, ela perguntou, e Jesus respondeu. Talvez você tenha os seus questionamentos, mas Jesus te responde nesta manhã: eu posso te dar água viva. E se você beber desta água, continuar bebendo desta água, você vai morrer, vai perecer, porque esta água não vai saciar a sua sede. Aquela mulher, mesmo questionando, ela reconheceu Jesus como Salvador. E entregou a sua vida para Jesus. E através da sua vida, uma cidade foi mudada, porque ela voltou para a sua cidade e anunciou: será que este homem, este profeta, que falou tudo sobre a minha vida, será que esse não é o prometido, não é o Messias? E aquele povo foi lá ver aquela mensagem que a mulher tinha trazido, tinha levado. E eles, através da mensagem daquela mulher, muitas pessoas chegaram diante de Cristo. E Cristo, falando para eles, eles disseram: agora não é mais só pela sua mensagem, não é só pelo que você falou, pelo testemunho que você falou de Cristo, não, mas é pela palavra dele, é pelo que ele tem falado, é porque Cristo muda a história. Pessoas não acreditam em você, pessoas não dão valor para você, mas às vezes elas batem palma para você, mesmo não te valorizando, porque é só aparência. A aparência desse mundo, ele passa. As coisas desse mundo passam. E quando você tem condições, quando você está no pedestal, quando você está no lugar de pódio, onde que as pessoas podem tirar alguma coisa de você, você até é aplaudido. Mas quando você sabe que aquilo é apenas por interesse, isso é puro interesse, não vão te dar nada se não pegar de troca. Mas Jesus te oferece nesta manhã o dom da vida, o dom da vida. A água viva, a água cristalina, água que transforma, água que muda a sua história. Ele tem poder para mudar a sua vida. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele tem poder para transformar a sua vida. Talvez as águas possam até se levantar, porque a chuva é demais. Vem muitas águas, água suja. E como diz lá o Salmo 46, versículo 3, né? Que ainda que as águas rujam, né? E se perturbem pela sua braveza, não se preocupe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E Deus está no meio dela. É Deus, quando Deus entrar, essas águas que estão bravias, que estão rugindo, que podem até abalar os montes e se perturbam, Deus vai acalmar. Porque é Ele que acalma a tempestade. Ele acalma o vento que sopra contra a sua vida. Mas para isso você precisa reconhecer que só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode fazer aquilo que você não pode. Porque eu não te conheço, mas Deus te conhece.
O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor conhece o seu deitar e o seu levantar. O Senhor sabe que você precisa de um milagre. Que esta chuva que está vindo sobre a sua vida é chuva de pecado, é chuva de destruição. Porque o Salmo 139 diz assim: tu sondaste-me, o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Quem é que te conhece? Quem é que te conhece? Jesus, nesta manhã, nesse programa, louvor e palavra, Ele te conhece. Ele sonda os teus pensamentos. E através da sua palavra, que é uma palavra viva, que é uma palavra eficaz, que é uma palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus, não sou eu, mas é a sua palavra, que entra no seu coração nesta manhã. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela conhece aquilo que está no seu coração. E a sua palavra discerne tudo bem. Você não consegue discernir, mas se você entregar a sua vida para Jesus, dia após dia, o Espírito Santo vai clareando a palavra do Senhor na sua vida. E aquilo hoje é obscuro, aquilo que hoje você não consegue discernir, a palavra de Deus vai trazer luz, claridade, vai trazer com que você consiga enxergar que este mundo de pecado, que esta chuva que você vive, só vai trazer para você destruição. Porque antes mesmo que você fale qualquer coisa, o Senhor já sabe o que vai sair da sua boca. Antes que você fale qualquer coisa, Deus sabe o que vai sair da sua boca. O homem não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece você. Deus sabe que você precisa de um milagre. Deus sabe que você precisa de um socorro. E esse socorro é do Senhor. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aquele socorro que você não tem. Jesus é o socorro. Ele é o socorro presente. Por que Ele é presente? Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ou seja, todos os dias da sua vida, o Senhor tem prometido estar com você. Mas você não tem dado ouvido a Jesus. Esse mundo não tem dado ouvido a Jesus. Vive no pecado, vive no dia a dia, mas as coisas deste mundo passam, as coisas desta vida passam. E quando chegar o momento em que você tem que partir deste mundo, em que você tem que ter a escolha, que não é sua, quando você morrer, mas hoje é. Quando você partir, você não tem mais escolha. A escolha você tem hoje, de escolher a vida ou a morte. O Senhor diz: olha, eu te coloco diante de ti duas opções, a vida e a morte, para o seu próprio bem. O Senhor diz para você: escolha a vida, porque a vida te traz paz, a vida te traz alegria, a vida te traz transformação. Deus te deu vida, vida no dia a dia. E não te deu vida para ser destruída, não. Ele deu vida para você ter vida em abundância. Vida em abundância. Porque o inimigo, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus não. Jesus, ele veio. Ele se entregou na cruz do Calvário para que você tenha a vida e a tenha em abundância. Mas somente aquele que nele crê, aquele que nele confiar, aquele que reconhecer que ele é Salvador. E eu quero perguntar para você nesta noite, nesta manhã: você reconhece que Ele é o dono da água viva? Ele é o dono da salvação? Ele pode mudar a sua história? Se você reconhece, aceita Jesus. Mas não aceita só por aceitar, não. Aceita de uma forma transformadora. Fala assim: a partir de hoje, eu deixo o pecado. A partir de hoje eu não quero saber mais disso. Eu quero seguir a Jesus. A partir de hoje eu quero andar com Cristo. A partir de hoje eu nego o mundo e aceito Jesus. Então faça isso desta manhã. Escreva aí que nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. Há um povo santo, lavado, remido, que assim como Jesus te ama, nós o amamos também. E oramos por você, para que você possa ser bem sucedido. Eu sei que tem muitos pedidos de orações.
Você tem colocado aí muitos pedidos de orações. Oração por cura, por libertação, por transformação, por salvação, por filho, por esposo, por esposa, por família, a empresa, por emprego. São tantas as necessidades, nossas necessidades. Mas há um que contempla, que todos os moradores da terra, este conhece a particularidade sua, sabe o que você precisa e por isto ele pode te conceder aquilo que você necessita. Talvez às vezes você precisa, você quer alguma coisa e não receba, mas Jesus vai te oferecer hoje o que você precisa. Primeiro você precisa transformação, você precisa salvação. Aceita Jesus nesta manhã. Eu vou orar por você, vou fazer um clamor, e após esse clamor eu quero também pedir para você, antes do clamor, então, vamos fazer o seguinte, eu quero que você escreva aí, que você está aceitando Jesus, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus, que você hoje vai mudar de história, vai mudar de vida, que o seu lar precisa de Jesus, que você precisa de uma nova vida, que a água da vida, que o Espírito Santo a partir de hoje vai habitar em você, vai fazer morada e vai conduzir a sua vida com Deus, e que essa chuva do pecado, esse lamaçal da prostituição, do adultério, enfim, de todas as coisas ruins que o inimigo oferece e bate palma para você e tem te enganado, você vai deixar a partir de hoje. Você vai decidir, você está decidindo, eu creio, que a partir de hoje isso não mais faz parte da sua vida, mas Jesus faz parte da sua vida. O reino de Deus e a sua justiça faz parte da sua vida. Então entregue a sua vida para Jesus nesta manhã. Mergulhe, como Naamã mergulhou no Jordão, se for necessário, 7 vezes, mas saia purificado, saia limpo, saia santo, saia diferente. Nesta manhã possa sair diferente na presença de Deus.